Então essas pessoas, diante da insanidade, ou daquilo que o Caio chamou de psicopatia do Jair Bolsonaro, optaram por aquilo que eles não gostavam e chamavam de incompetência. Eu não usei essas palavras. Eu estava citando entre aspas. Uma pessoa que usou isso. Então, por favor, o senhor Luiz Stuberger se referiu a Jair Bolsonaro como psicopata e se referiu a Lula da Silva como incompetente, bem-intencionado. Não são minhas palavras. Não. Tem gente que se pudesse acabar com o Estado, acabava. Não acabar com o Estado, mas deixar o Estado só cuidando da segurança pública e da defesa do capital. Muita gente quer isso, e eu respeito essas pessoas, a opinião delas. O governo foi eleito com um outro programa. O governo foi eleito com um programa social. E, portanto, não se pode ter o mercado, evidentemente, impondo àquele que foi eleito a sua orientação. O que não quer dizer que o governo não deva dialogar com o mercado. Deve. A meu ver, deve dialogar, é um setor importante, tem que ouvir o mercado. Porém, o governo tem que seguir a sua orientação exatamente que levou a que ele ganhasse as eleições. E isto que acaba acontecendo com esse pacote, acho que não é possível que o governo Lula não esperasse uma reação do mercado. Quer dizer, qualquer um imaginaria que o mercado não se satisfez relativamente ao nível de cortes que foram feitos e relativamente à dimensão social que esse pacote tem. Vai contra esta visão que eu mencionei. Portanto, Basília, Caio, a meu ver, é uma situação esperada. Ao mesmo tempo que isso acontece hoje, nós vimos que logo no início do governo Lula havia uma péssima avaliação do que aconteceria. Aí ele foi subindo, agora volta. Eu acho que a tendência, pela estabilidade que o governo Lula vai dar na área da economia e pelos acertos que, acredito eu, irão deslanchar ainda mais no terceiro e quarto ano, a coisa se recupere. Não que o mercado vai concordar com as diretrizes do presidente Lula, porque, repito, é um problema ideológico de fundo. Mas, sem sombra de dúvida, acho que essa pesquisa tende a melhorar no futuro. Coppola, por quê? Qual o motivo dessa rejeição do mercado ao governo Lula? E eu queria fazer um acréscimo. O Cardoso falou em estabilidade e acertos como uma visão de futuro. Você também está otimista, sim? Não tanto. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudação à nossa audiência. Olha, só recapitulando alguns dados aqui. 90% do mercado reprova o governo Lula e 100% do mercado está pouco ou nada satisfeito com o pacote fiscal anunciado pelo ministro Tachad. O apelido pegou. Bom, endereçando a crítica aqui do meu estimado debatedor, quem é esse tal mercado que tanto rejeita as políticas do governo petista? São 105 agentes do setor financeiro, entre gestores de fundo de investimento, economistas, analistas e tomadores de decisão, que foram ouvidos pelo Instituto de Pesquisa Quest. Portanto, o mercado, nesse contexto, pelo menos, são alguns dos maiores especialistas do país em finanças privadas. É gente graúda que decide, que influencia para onde que flui a corrente de riqueza que circula pelo sistema financeiro nacional. Será que eles têm algum viés contra o lulopetismo? Muito pelo contrário. A Faria Lima foi cúmplice da volta do PT à cena do crime. Comunicado do Banco Credit Suisse aos seus correntistas em 2022, aspas, se Lula for eleito, ele será pragmático, com aprovação de reformas e com algum avanço no processo de consolidação fiscal. Na mosca, hein? Lula recebeu um país superavitário e entregou já em 2023 o segundo pior déficit da história, 230 bilhões de reais no vermelho. De lá para cá, Lula aboliu o teto de gastos, deixou as estatais deficitárias, aumentou a relação dívida-PIB, afugentou bilhões de dólares em investimentos estrangeiros e está perdendo o controle sobre a inflação. Se o Credit Suisse ainda existisse, os responsáveis por esse relatório certamente seriam demitidos. Mas, voltando aqui para as eleições passadas, manchete da Folha, outubro de 2022, Faria Lima progressista promove jantares para aproximar indecisos de Lula. Até mesmo acionistas de grandes instituições entraram no ringue do lado vermelho. A senhora Neca Setúbal, herdeira do Itaú, uma fortuna aí calculada em quase 2 bilhões de reais, fez campanha para Lula e Haddad. O que, aliás, se provou ser um excelente investimento. Portal G1, junho de 2024. Lucro dos bancos bate recorde histórico e soma 144 bilhões em 2023, aponta Banco Central. E uma última manchete aqui de 2022, dessa vez da revista Veja. Um dos maiores investidores do país compara Bolsonaro a Dilma e poupa Lula. O senhor Luiz Stuberger, que é um reconhecido gestor de fundos, definiu a escolha de 2022 da seguinte forma. Usando uma linguagem das ruas, é um psicopata contra um incompetente bem-intencionado. E sobre o Lula da Silva, esse tal, aspas, incompetente bem-intencionado, ele fez a seguinte previsão. Não acho que um Lula revanchista, ou um Lula sindicalista, ou um Lula de esquerda vão predominar. Então, alguém, por favor, dá o troféu Credit Suisse para o senhor Stuberger. Mas justiça seja feita. De lá para cá, o Luiz Stuberger, assim como vários outros Faria Limers, já fizeram seu treino de triatlo, já vestiram seus sapatênis, se olharam no espelho e reconheceram que foram enganados pela máquina de propaganda petista. Vejamos aqui o que diz o senhor Luiz Stuberger hoje em dia. Aspas. Eu me penitencio por ter acreditado que o PT poderia, minimamente, ter alguma seriedade fiscal. Então, essa aterrissagem, na realidade, ela aparece na pesquisa Quest, Basília. Em julho de 2023, 56% do mercado avaliava o governo Lula como regular ou bom. Agora, só 3% aprovam o governo, 7% o classificam como regular e os outros 90%, como nós vimos, reprovam as políticas fiscais e econômicas de Lula e Haddad. Ou seja, a rejeição do mercado ao governo Lula não é de viés ideológico, como propôs o meu estimado debatedor. É uma rejeição técnica, é uma reação a medidas que estão endividando o país, endividando as estatais, endividando as famílias brasileiras e comprometendo o futuro da nossa economia. E desculpa me estender, mas para fechar
fechar, Basília, sabe quais são os dados aqui que mais me preocupam nessa pesquisa? Esses aqui. 96% do mercado considera que a política econômica está indo na direção errada. 88% dos agentes econômicos acreditam que a economia brasileira vai piorar no ano que vem, 2025. E, finalmente, 67% dos entrevistados disseram que vão aumentar seus investimentos, mas lá no exterior. Cardoso, na sua avaliação, Lula ainda pode reverter essa avaliação negativa? Pode e vai. Mas primeiro uma observação. Eu, aqui minha divergência fraterna com o Caio, política econômica não é técnica só. Ela envolve dimensões técnicas, mas ela é valorativa. Ela passa por percepções e avaliações. Então, primeiro, não é técnica pura. Ela envolve instrumentos técnicos, mas envolve decisões políticas, valorativas, discricionárias. O presidente eleito tem que seguir aquilo que efetivamente é o seu programa. O governo Lula não tem uma dimensão neoliberal. Mas várias pessoas do mercado votaram em Lula. Sim, e acho que o Caio foi muito feliz na lembrança. Não votaram com felicidade. O antagonismo que ele lembrou é psicopata versus incompetente. Eu prefiro o incompetente. Ou seja, você acha que eles gostavam do incompetente? Não. É que eles acham, essas pessoas que votaram no Lula do mercado, achavam que a democracia não podia sofrer mais abalos. Achavam que a democracia é o que dá estabilidade para as relações capitalistas. E Bolsonaro era uma ameaça, sim, como provou a prática depois que Lula ganhou, inclusive no dia 8, era uma ameaça golpista, uma ameaça permanente ao autoritarismo. Então essas pessoas, diante da insanidade, ou daquilo que o Caio chamou de psicopatia do Jair Bolsonaro, optaram por aquilo que eles não gostavam e chamavam de incompetência. Eu não usei essas palavras. Eu estava citando entre aspas. Uma pessoa que usou isso. Então, por favor, o senhor Luiz Stuberger se referiu a Jair Bolsonaro como psicopata e se referiu a Lula da Silva como incompetente, bem intencionado. Não são minhas palavras. Não são tuas palavras. Eu estou dizendo que você citou e lembrou muito bem. Tá certo? Citou que um Faria Limer, como você diz, que citou especificamente entre o psicopata e o incompetente. Claro, e essa tua lembrança, e é sobre ela que eu estou falando, não que você fale isso. Tá? Objetivamente, ele entende que o Lula era incompetente. E a maior parte das pessoas dos Faria Limers entendiam isso, pelo menos nós sabemos. Só que eles optaram entre a situação de psicopatia que voltaria ao Brasil e a incompetência. É claro que eles não vão estar satisfeitos com o Luiz Inácio Lula da Silva. É claro. Então por quê? Porque eles querem um ideário neoliberal. Imagine, por exemplo, se tivesse um neoliberal disputando com o Lula. Votaria no neoliberal, sem sombra de dúvida. Claro, o problema é que, como disse a pessoa mencionada por Caio, eles entendiam que o Jair Bolsonaro tinha traços de psicopatia. Então, por isso, optaram em votar com a mão no nariz no Lula. Agora, eu acho que esse mercado tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, tem que ser dialogado. Agora, não pode ser emparedado o governo Lula ou nenhum governo pelo mercado. O mercado tem seus interesses, os interesses do lucro, os interesses da sua visão político-ideológica, porque, repito, não há política neutra, né, em nenhum lugar do mundo quando se fala de economia. Então, a meu ver, é muito claro. Lula entrou em baixa, o gráfico mostrava isso no governo, subiu depois, veja, entrou em baixa, hein? Tinha sido apoiado, entrou em baixa. Foi subindo depois do pacote que aprovou, agora caiu depois dessa situação. É da vida. O governo tem que dar atenção ao mercado, tem que dar. Porque o governo deve governar para o Brasil. Porém, muita cautela efetivamente nessa situação. Ou seja, há uma disputa político-ideológica, sim, por trás dessas posições. Coppola, mesma pergunta para você. O presidente ainda pode reverter essa avaliação negativa? Essa avaliação negativa, Basília, ela é fruto de uma crise de credibilidade do governo perante o mercado. E isso é dificílimo de reverter. Dificílimo. É aquela história, a confiança, ela sobe de escada, mas ela desce de elevador, a desconfiança. Então, quando eu trago os dados que 96% dos agentes econômicos acreditam que a política econômica está direcionada no caminho errado, quando 88% desses agentes vêm com pessimismo o ano de 2025, imagina isso. A gente está falando aí de 9 em cada 10 gestores de fundo, financistas, economistas, analistas, 9 em cada 10 estão falando, olha, o ano que vem vai ser pior. E não que esse ano esteja extraordinário. Esse ano está artificialmente inflado por uma injeção de investimento público que foi contratado à custa de déficit, à custa de dívida. Então, o país contrai uma dívida, uma parte disso fica preso na máquina e ele vai e solta isso e pressiona, enfim, a demanda. E aí você tem o problema da inflação e nisso sobe os juros. É uma unanimidade entre os economistas que foram ouvidos que a taxa de juros permanecerá aí nos 2 dígitos e vai aumentar. Inclusive, a tendência majoritária é que aumente 0,75 ponto percentual. Então, assim, o prognóstico é ruim. E ele não vem por causa de um viés ideológico. Na verdade, quando a gente vê, falando aí ainda do Luiz Stuberger, aquele que disse que o Bolsonaro era um psicopata, o fundo de investimento dele publicou o seguinte relatório, aspas, à época, em 2022, o Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, ministro que entregou um país superavitário, com uma previdência mais justa, mais sustentável, com as estatais lucrativas, com o PIX, com mais de 7,5% de crescimento no último biênio, com mais de 5 milhões de empregos gerados só de CLT, apesar da pandemia. Enfim, ele diz o seguinte, o Ministério da Economia trabalha em marcha forçada para a destruição do teto de gastos. Foi a primeira medida do governo Lula, em parceria com o chefe do executivo, à época o Bolsonaro, e demais da ala política e do Congresso. É a destruição completa da credibilidade do teto de gastos da lei da responsabilidade fiscal, alterados para acomodar um volume extraordinário de gastos sob a esfarrapada desculpa de atender aos mais pobres com o Auxílio Brasil. Portanto, na verdade, o mercado enxergava naquele, aspas, incompetente bem intencionado,
a visão de mais responsabilidade fiscal, porque foram levados a erro, foram levados a engano, sim, com esses jantares da Faria Lima e a chegada do vice-presidente Geraldo Alckmin para compor aí essa suposta frente ampla pela democracia. Chegou, foi defender o quê? A democracia? Não, foi defender a Venezuela, foi passar pano para o Hamas, foi colocar Rússia e Ucrânia em situação de equivalência e desmontou todo o aparato fiscal, né, o teto fiscal, a responsabilidade, trocou por um arcabouço que o governo não cumpre as metas, e aí o que nós vemos é isso. A gente tem 9 em cada 10 economistas falando que o Brasil está indo para um cenário pior do que o desse ano. Tá aí, né, pessoal? O Caio, como sempre, fez aí uma análise bastante cirúrgica, expôs umas boas verdades, mas, meu amigo, eu quero ouvir aí a sua opinião. Não sei se você me acompanhou até agora no momento final desse vídeo. Deixe aí a sua opinião nos comentários, pra gente é gratificante ter o seu engajamento aqui com o seu comentário aí, com a sua opinião. Aguardo vocês no próximo vídeo, um abraço e até lá.